Belchior. Obrigado, Antônio, por compartilhar com a gente. É por aí mesmo. PVC, você é a favor de adiar o jogo hoje ou não? Não, eu acho que não tem que adiar. Eu acho que o jogo tem que acontecer. Ele está marcado, é uma circunstância. O Uruguai adiou 2 rodadas antecipadamente, vai adiar a próxima por causa da morte. Adiou antecipadamente. Acho que o calendário do Uruguai é completamente diferente do calendário brasileiro. Ah, às vezes a gente. A vida vai andar. É claro que é muito triste o que está acontecendo, mas na minha visão, o jogo vai acontecer, os jogadores vão ser liberados depois, os que se sentirem tocados necessariamente para ir para o Michel Araújo tem 27 anos, né? Vamos pensar que para quem conhece Montevidéu, o Uruguai é um país de 3 milhões de habitantes. Montevidéu é uma cidade de quê? 400 mil habitantes. Então, assim, você tem a, a comunidade do futebol, pessoas de 27 anos, Michel Araújo conviveu com o esquerdo. Ainda que o esquerdo tenha sido formado pelo C e o Michel Araújo pelo Racing, são 2 jogadores de clubes pequenos que passaram por toda a formação, todo o processo de formação, aos 13, aos 14, aos 15, aos 16. É natural que o Michel Araújo se sinta mais tocado do que o Andrei, do que o Rafael. Né? O Rafael estava do outro lado do campo, o Caleri estava de frente para a queda. Então, acho que são reações diferentes e são situações, sentimentos diferentes. As pessoas se relacionam diferentemente com a morte. As pessoas são diferentes, se relacionam de maneiras diferentes com coisas que a vida nos proporciona, inclusive a morte, que é uma coisa que a vida nos proporciona. Acho que o calendário brasileiro não vai parar, não precisa parar por causa disso. E acho que o São Paulo conseguiu ter uma atitude extremamente profissional, digna e solidária com tudo o que aconteceu na sua própria casa, na casa do São Paulo. Pensa no seguinte: eu dou uma festa de aniversário na minha casa e uma pessoa da sua família na minha casa passa mal e morre. E eu tenho que dar, evidentemente, toda a solidariedade, todo o apoio. É na minha casa. Acontece que 2 dias depois eu preciso sair para trabalhar. Então eu acho que é esse o cenário do São Paulo. O São Paulo está conseguindo oferecer todo o apoio e toda a solidariedade. Isso só muda de figura se algum especialista disser que no atendimento do estádio, que ao meu ver, dentro do estádio, foi bem feito, diferentemente de 2004. Se algum especialista disser que ainda está faltando alguma coisa, que ainda está faltando algum equipamento, que a ambulância não estava totalmente equipada, aí é um outro cenário. Esse cenário nós não temos. A minha visão de dentro da cobertura daquele jogo foi de que, dentro do Morumbi, todo o atendimento foi dado da maneira que podia ser dado. Tanto que ele morreu 5 dias depois por um problema causado pela parada cardiorrespiratória, da qual ele foi salvo dentro do estádio. André Hernan, tem bastidores dessa emoção dos jogadores, desse atendimento? Não, eu queria entrar numa outra situação que hoje de manhã eu fui questionar algumas pessoas do clube, porque o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, deu uma declaração falando que sentiu falta de mais contato, mais assim, palavras, ligações da direção do São Paulo. O jornal É o País, do Uruguai, traz uma informação de que nenhum dirigente foi ao hospital e que só o Caleri, o Rafinha e o Michel Araújo estavam mais presentes. Aí eu fui questionar o São Paulo em relação a essa falta de apoio dos dirigentes, do presidente Júlio Casares, que ontem esteve, inclusive, em compromisso e está voltando hoje de Brasília. E aí o que me disseram foi o seguinte: o que eu consegui apurar na cúpula do São Paulo é que o Júlio Casares foi no hospital, inclusive gravou um vídeo, né, num dia, e foi outras duas vezes, no total foi 3 vezes no hospital, sendo que em uma delas ele inclusive se reuniu com diretores do Albert Einstein para pedir ajuda em especial ao Nacional, ao esquerdo.
O Júlio Casares conhece um dos diretores, é amigo de um dos diretores do Albert Einstein, e foi lá na sala fazer uma reunião, uma espécie de uma conversa ali para se colocar à disposição e, inclusive, pedir ajuda para o Nacional. Rui Costa ligou também para alguns dirigentes do Nacional, pelo que eu apurei, e aí eu questionei o porquê que o Alejandro Balbi estaria dando esse tipo de declaração, por que ele estaria assim magoado com o São Paulo. E aí a gente foi para um outro lugar que acho que nem é tão legal ir, mas acho que é importante citar. O São Paulo foi na Comebol e fez uma denúncia do episódio de racismo lá no jogo, primeiro jogo em Montevidéu, quando um garoto faz aquele sinal de macaco. Então, isso teria desapontado alguns dirigentes do Nacional, mas isso aconteceu antes de toda essa tragédia. Então, assim, obviamente isso tem que ficar para trás, é importante fazer a denúncia, porque foi um caso de racismo, mas essa rusga teria ficado por causa desse episódio, mas o São Paulo me confirma, né, eu consegui apurar de que o Júlio Casares foi ao hospital, de que o Rui Costa, por exemplo, ligou, e o São Paulo se colocou à disposição, PVC. Não, então, Hernan, só para lembrar, na hora que você começou a falar disso, me surpreendeu, eu não tinha visto a declaração do presidente nacional, porque ir ao Einstein, a gente sabe que o Júlio Casares foi. Ele gravar um vídeo não significa muita coisa, ok? Ele pode chegar lá na frente e ser um bobo e gravar um vídeo na frente do Einstein. Mas o fato é que na sexta-feira ou no sábado, se você colocar do Hospital Albert Einstein, Júlio Casares, do Hospital Albert Einstein, presidente de São Paulo, faz publicação sobre a situação de erro esquerdo, vai avalizar tudo que você está dizendo. O Júlio Casares, na sexta-feira, publicou um vídeo de frente à fachada do Hospital Albert Einstein, dando informações sobre a situação do rão esquerdo e dizendo que o São Paulo estava dando todo o apoio. Você não vai gravar dando informações sobre o quadro de saúde do jogador com a fachada do Hospital Albert Einstein atrás, sem ter entrado no hospital e falado com as pessoas. Então, assim, é possível que ele não tenha conversado com o presidente do Nacional. O Júlio Casares não é médico. Agora, que ele foi, se preocupou, esteve no Hospital Albert Einstein, conversou com os médicos, tentou saber o que podia ajudar, isso está praticamente provado pela publicação da última sexta-feira. É só entrar se der um Google e colocar no Hospital Albert Einstein, o presidente do São Paulo faz publicação sobre a situação de rão esquerdo, vem a imagem do Júlio gravando o vídeo ali na frente. Ele não ia gravar o vídeo só para dizer. Ele não vai sair sair da casa dele para ir na frente do Albert Einstein só para botar. Tô aqui na frente do Einstein e aí pega o carro e vai embora para casa, né? Pelo amor de Deus. Não se trata disso. Éder, para a gente se despedir, além do minuto de silêncio, já avisado pela CBF que será feito nos jogos de hoje, alguma outra homenagem prevista para esse jogo no Morumbi? Com certeza teremos mais coisas, Domi. Eu já questionei o São Paulo sobre isso, mas ainda não tive resposta. Assim que eu tiver, a gente vai publicar lá no All Sport, mas a gente deve ter uma série de homenagens, sim. Show. Obrigada, Éder. Bom trabalho por aí. Até breve.